Vamos à palavra do Senhor. Tem uma palavra de Deus para você. Aleluia. Ezequiel 2, versículo 1. Ezequiel 2, versículo 1 diz o seguinte: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Vamos orar. Pai, aqui está a sua palavra. E eu declaro agora que essa palavra vai sair desse altar como um rio de vida nesse lugar. E pessoas aqui serão transformadas, vidas serão transformadas, porque é um rio de vida que sai deste lugar. Então, na autoridade do nome do Senhor Jesus, Senhor, nesse pouco tempo que eu tenho, o Senhor possa me usar com sabedoria, com graça, Senhor. Que o Senhor possa realmente me dar, Senhor Jesus, essa unção para transformar esses corações. Na autoridade do nome do Senhor Jesus, é o que nós pedimos. Abençoa essa ministração. Amém. Se você crê, aplaude o Senhor. Aleluia. Filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Quando nós olhamos a vida de Ezequiel, nós vemos que Ezequiel era um homem comum, um homem que tinha sonhos, mas não somente ele tinha sonhos como era um jovem, mas ele viveu uma vida debaixo de um cativeiro. O povo de Israel foram cativos pela Babilônia e foi logo justamente na época de Ezequiel. E Ezequiel foi alguém que conseguiu enxergar Deus no meio de um tempo muito difícil. Ele conseguiu ouvir Deus num momento muito difícil, porque quando a gente fala do profeta Ezequiel, a gente pode ver e ler muitos feitos do Senhor através da vida de Ezequiel, mas poucas pessoas falam desse momento difícil, porque Deus chega para Ezequiel e fala: olha, você vai ter que ficar de pé porque eu quero falar contigo. Mas em nenhum momento do texto nós vemos que Ezequiel era um profeta que estava caído naturalmente. Então certamente esse versículo o Senhor está falando caído da alma. Eu estava ouvindo o Eliseu falando, mas a Neinha, né? Estava assim, caído. E Deus chega para Ezequiel e fala: eu quero falar contigo, mas você vai ter que se levantar. Porque o que mais eu vejo nesse tempo são crentes sendo presos em seu interior, em sua alma, em suas expressões. Por quê? Porque um homem não cai somente nos seus pés, mas o homem, a mulher, o crente, ele pode cair na alma, ele pode cair nos seus sonhos, ele pode cair no seu ministério, ele pode cair em depressão, ele pode cair na sua autoestima, ele pode cair em um lugar tão escuro que ele jamais vai conseguir chegar a lugar nenhum, ou enxergar, ou ter uma visão. Então, hoje a gente percebe que Satanás está ferindo muitas pessoas, e muitas pessoas estão sendo feridas em sua alma, em seu interior, porque o diabo sabe disso, Deus sabe disso. Eu gosto muito de Provérbios 23, versículo 7, que ele fala assim: assim como você imaginou na sua alma, é assim que você será. Então, ou seja, se você se enxerga ruim, você será ruim. Se você se vê como um derrotado, você será um derrotado. Se você se vê pequeno, você será pequeno. Se você se vê destruído, triste, amargurado, é assim que você vai ser. Por isso nós precisamos tanto de cuidar da nossa alma, porque o pior erro de um crente
É quando um crente não consegue enxergar o que Deus está fazendo em sua volta, ele não consegue ver, ele perde a visão, enquanto Deus está trabalhando. E a única coisa que Deus quer, meu filho, enxergue, porque o diabo está tentando roubar a sua visão, está tentando roubar a sua bênção, está tentando colocar no seu coração coisas que vão te distanciar do propósito. Então deixa eu te declarar essa noite como profeta neste lugar, o seu coração vai voltar para a vontade do Senhor, a sua alma vai voltar para a obra do Senhor. Sabe, amados, quando nós perdemos a nossa alma, o nosso coração, nós vamos deixar. Porque onde está o seu coração é ali, onde está o seu tesouro. Então quando o diabo rouba o nosso coração, e ele vai tentar fazer isso, porque você vai acabar colocando o coração em coisas que você está ansiando, mas você anseia isso de uma forma errada, você está enganado, você está se afastando. Ah, mas eu estou passando tempos difíceis. Deixa eu te falar uma coisa. Tempos difíceis todos passam. E eu posso lhe afirmar, Deus trabalha na falta. E por que, pastor, Deus trabalha na falta? Será que Ele sente prazer quando está faltando? Não. Sabe por que Deus trabalha na falta? Porque quando faltar tudo, só vai restar Ele. E quando resta só Ele, Ele pode se manifestar. Então o pior erro que nós podemos ter sobre nossas vidas é viver cativo em nossos sentimentos. Nós estamos vivendo em uma época em que vivemos num consumismo insaciável. As pessoas estão consumistas, querem alcançar, né? Nós estamos assim, num consumo sem precedência. Você tem um iPhone 11, depois vê o 12, o 13, tem o 14. Nesses dias eu estava nos Estados Unidos, comprei o 15. Falei, cara, vou comprar logo o 15, que vai demorar a chegar no Brasil, não sei o que. Cheguei no Brasil, já está no 17. E o pior é que tu olha, essas porcarias é tudo igual, não faz diferença nenhuma. Mas o cara inventou de pintar o telefone de laranjado. Aí você fala, eu quero laranjado. É assim ou não é? O consumismo vai vindo sobre nossas vidas, não importa se eu quero eu quero outro carro. Você já está num carro melhor, mas você quer sempre o outro. Isso não tem fim. Porque nós temos que entender o que Deus trabalha, como Deus trabalha em nossos corações, como Deus quer falar conosco. Sabe, nós precisamos encontrar motivação nas nossas vidas, e a cruz é essa motivação. A obra de Deus não pode estar condicionada à nossa alma ou ao consumismo. Sabe, amados, nós precisamos entender que Deus nos chama para estar debaixo dessa graça. Mas infelizmente, queridos, nós somos marcados pelas dores, pelas mágoas, pelas separações, pelas decepções, e muitas vezes essas dores em nossas vidas acabam tampando a nossa visão, acabam nos prostrando, derramando sobre nós angústia e nos afastando do Senhor. Não é? É assim. Nós somos crentes, somos filhos do Deus Altíssimo, e Ele te trouxe esse lugar porque Deus quer te dar visão, em nome de Jesus. Deus quer encher a sua vida com o Espírito Santo, o Espírito que o mundo não pode receber. Nós lemos hoje aqui João 14, não sei se vocês se lembram, João 14, 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece, mas vós os conheceis. Por quê? Porque Ele habita convosco e estará em vós. Nós podemos receber, nós podemos conhecer, porque esse é o Espírito da verdade. Então quando eu olho para Ezequiel 2, versículo 1, quando Deus fala assim, põe-te em pé, filho do homem, porque eu vou falar contigo. Não tem como nós não olharmos para a história de Ezequiel.
sabe, Eliseu? Hoje eu vejo você como Ezequiel, porque, amados, quem era Ezequiel? Ezequiel era um filho de sacerdote. Se ele era filho de sacerdote, ele conhecia todos os ritos dos tabernáculos. E não somente isso, se ele cresceu no tabernáculo, ele já ouviu histórias dos feitos do povo de Israel. Ele ouviu falar do mar que se abriu, ele ouviu falar dos gigantes que caíram, ele ouviu falar de história extraordinária. Sabe o que é que tinha no coração daquele jovem? Eu vou ser um sacerdote, Deus vai me usar e vai ser uma bênção e tal. Enquanto ele estava empolgado, eu vou para o Amazonas, vou fazer a vontade de Deus e tudo mais. Em vez de ganhar uma grande história, Ezequiel com 17 anos de idade, Israel se torna cativo da Babilônia, por causa dos erros dos seus pais, serviram a outros deuses. Deus resolve destruir Jerusalém, e esse jovem que era cheio de fé, agora estava preso nas mãos do inimigo. Em vez de ganhar uma bela história, a Bíblia fala que ele ganhou foi uma vara e 2 baldes sobre os seus ombros, para carregar a argila, para trabalhar igual um jumento. E aquele jovem com 17 anos, mesmo conhecendo as histórias fantásticas, vitoriosas de Israel, depois de 5 anos construindo a Babilônia, eu tenho certeza que a sua alma estava destruída, porque a Bíblia fala que já não havia mais cânticos nos seus lábios, já não havia mais sorriso sobre os seus lábios, porque a alma dele estava ferida. E a gente encontra tantas pessoas assim, que perderam o entusiasmo, perderam a fé, perderam o vigor, porque a vida foi dura, por causa das decepções, por causa das traições. Você não tem ideia o quanto esse menino canta bonito, né, Eliseu? Né? Agora eu te amo ele cantando. A gente estava sem cantar. É assim. A Rebequinha foi do mesmo jeito. A Rebeca é uma benção. Quando canta aqui, eu fico olhando ali, admirando, glorificando a Deus, que a Rebeca chegou aqui arrebentada, filha de pastor, arrebentada, e ela não queria cantar mais. A Rebeca, no início que ela chegou aqui na igreja, a gente dava o microfone para ela cantar. Aí quando ela começava a cantar, sabe o que ela fazia? Ela jogava o microfone no chão e saía correndo, e a gente tinha que ir atrás dela. Uma vez ela fez isso, eu encontrei abaixada, chorando. Ela não queria cantar mais, de tanta decepção. Porque o diabo gosta de ferir homem e mulher de Deus, para que ele possa parar de cantar. Quantas pessoas às vezes não estão feridas, falam: eu não vou mais me envolver com célula, eu não vou mais fazer isso nem aquilo, porque a alma está amargurada, e param de escutar ao Senhor. E quando a gente volta para Ezequiel, a gente vê um homem, agora com sua fé apagada, um homem que não cantava mais. Deixa eu te falar uma verdade. Sabe quem é o nosso maior inimigo? Somos nós mesmos, queridos. Às vezes a gente espera uma reação de Deus, mas eu quero te contar uma verdade. Deus espera uma reação sua. Deus fala: você quer? Então você vai ter que ficar em pé. Eu não vou falar com derrotado, eu não vou falar com quem está prostrado. Ezequiel, fica em pé, porque eu vou falar contigo. Não esteja pensando que Deus vai ficar com dozinha de você e vai falar: coitadinho do crentinho, está tão derrotadinho. Deus fala: não, você é um profeta, fique em pé,
Porque Deus espera pessoas que não vão aceitar as situações difíceis, que não vão aceitar viver nessa situação. Pessoas que realmente vão perceber a bênção, vão se levantar e vão ouvir o Senhor. Porque Deus sabe que a nossa vitória, a vitória dele em nós começa, queridos, no nosso interior. E quando o interior, ele é transformado, então tudo em nossa volta vai se transformar. Cada situação que nós vivemos, Deus quer nos ensinar. Diga eu, que tem um ano, agora fez dia 18 de setembro, um ano, lutando pela minha princesa, pela minha esposa. Um ano. Dia 18 lá em casa a gente tomou uma decisão, vamos voltar para a trincheira. Eu não queria, mas cara, uma família de psicólogo é um problema, né? Quando você fala, eu não quero ir, todo mundo fala, tem que ressignificar os pensamentos. Porque lá em casa o pessoal briga assim, né? Ressignifica, né? Isso é sentimento recalcado. Olha os gatilhos saindo, as brigas lá em casa é assim, né? Lá vai eu. Falo para a igreja, vai, leva a igreja. Mas não era porque eu queria fazer uma festa. É porque quando eu estava lá debaixo daquela árvore, aí foi a igreja que foi o apoio. Eu não queria voltar para lá sozinho. Eu queria voltar lá com um milagre. Mas eu queria que a igreja estivesse lá. Sabe por quê, queridos? Porque Deus, Ele nos ergue. Mas para Ele nos erguer, nós precisamos encarar as situações. Nós precisamos encarar de frente as nossas dificuldades. E ouvir a palavra do Senhor. Porque a vitória, ela sempre vai começar dentro de nós. Se nós nos posicionamos, Deus começa a agir por fora. Se nós nos levantamos, Deus começa a agir. Porque Deus não fala com ninguém prostrado. Ah, mas a minha dor não importa, usa a dor ao seu favor. Sabe o que é que eu peguei essa dor todinha que eu senti? Estou escrevendo um livro, falta só 2 capítulos. Já escrevi todos os capítulos, só falta 2, que é os 2 últimos capítulos. De volta às missões e de volta à trincheira. Aquele dia vai estar no livro. Escrevi. Pega a dor, transforma e faz ela se tornar uma bênção para a sua vida. Por quê? Porque senão nós vamos ficar prostrados. E Deus quer que nós venhamos ficar em pé. Deus quer nos ensinar, Deus quer transformar as nossas fraquezas em forças. Foi isso que o apóstolo Paulo falou em 2 Coríntios 12, versículo 9. Ele está ali diante do Senhor, ele falou, cara, eu já tenho um espinho na minha carne, eu já orei 3 vezes, Deus não tira esse espinho. E olha que ele começa falando que ele viu coisas inefáveis, coisas que não está nem autorizada ao homem ver. Aí vem Deus e fala assim, ô meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Sabe essa tua dorzinha, sabe essa tua fraqueza? Deixa eu te dizer uma coisa. A minha graça te basta. Tira os olhos da fraqueza e coloque os olhos na graça. Porque o meu poder, ele se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. Quer ter poder de Deus? Quem quer ter poder de Deus na tua vida? Eita glória, deixa eu te dar uma chave aqui poderosa na sua mente. Prepara, quer receber? Quem tem lutas aqui na sua vida? Quem tem lutas, aleluia, glória, oh glória. Esse tanto de luta que você está passando não é sinal de ausência de Deus, não é sinal de derrota, ou de demônios, ou de preocupação, mas é muita luta, pastor. Eu sei que é muita luta, eu sei que é muitas preocupações, mas essas lutas, essas preocupações, essa angústia que você tem dentro do seu peito, só tem um significado na Bíblia, é onde o poder de Deus vai operar e vai te fortalecer, porque são nas fraquezas que o poder de Deus é aperfeiçoado em nossas vidas.
É para isso. Estão nas fraquezas. Sem fraqueza não tem poder. Sem fraqueza não tem poder. Não coloque os olhos nas angústias. Coloque os olhos na graça. E quando você aprender a falar, não importa o que está acontecendo, a graça do Senhor me basta. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai pegar toda essa angústia que você viveu e vai transformar num belo livro. Eu creio. Eu creio. Você crê? Eu creio que Deus vai pegar esse livro e vai transformar ele em bênçãos para nossas vidas. Eu creio, porque todos nós olhamos para a Gorete andando e a gente fala, lá vai nosso milagre. E é mesmo. Deus tem muito para nos dar. Então Deus está dizendo, eu sou contigo. Ah, eu estou doente. Não, querido, Deus vai te curar, Deus vai abrir as portas, Deus vai estender as mãos, Deus vai tirar toda a falência, em nome de Jesus, Deus vai fazer. Então começa a mudar a sua mentalidade, comece a se levantar, porque você pode, porque o Senhor está contigo, o tempo é dele. Para de dar desculpas ao Senhor. Ah, eu não tenho tempo, queridos, arrume tempo para o Senhor. Porque nós somos crentes, e se nós somos crentes, nós não somos pessoas comuns, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu creio nisso. Mesmo que os meus pés, as minhas mãos estejam presos em uma cadeia, mesmo que minhas costas estejam cortadas como a de Paulo e Silas, porque quem é de sã consciência em uma cadeia com as mãos presas, os pés presos, as costas cortadas, são capazes de cantar louvores. Só alguém que coloca os olhos na graça. Então deixa eu te falar uma coisa. Deus não age para quem fica diante dele como coitadinho. Eu não gosto de coitadinho. Eu estava lá na praça, lá, fui levar os meninos na praça. Chegou um vendedor lá vendendo um cavalo de madeira lá, sei lá o que é aquilo. Aí ele chegou e falou assim, compra o meu cavalo. Eu falei, eu não quero cavalo lá em casa. Se fosse um leão, eu comprava uma girafa, alguma coisa, mas não dá cabo cavalo lá. Ele fala, por favor, eu tenho que pagar meu aluguel. Eu estou fazendo isso porque... Eu falei, não, cara, para aí. Você não vai me vender a tua preocupação, a tua lamúria, não. Me vende o cavalo, fala do cavalo. Por que eu tenho que comprar esse cavalo? Eu falei, eu virei para a filha dele e falei, fala. Por que você acha que teu pai tem que vender esse cavalo? Não, porque meu pai gastou tempo, o cavalo é isso. Eu falei, isso, fala que esse cavalo é uma bênção. Fala que esse cavalo gastou tempo construindo, é valioso, é bonito, é talentoso, mas para de lamúria. Agora tu falou, compra logo ele. Falei, quanto é que é ele? 50. Eu tive que pagar os 50 por cara, porque eu já tinha pregado para ele, a mulher já tinha mandado. Eu falei, agora vou ter que gastar os 50, porque o discurso foi grande demais. Mas como eu fico empolgado, quando é para você mudar a sua mentalidade, porque eu creio que essa é a mentalidade de Deus. Deus, ele não tem mentalidade com aqueles que ficam, ai Deus, eu sou coitadinho. Deus fala, não, você tem que ficar em pé. Você tem que ficar em pé. Você tem que libertar a sua alma primeiro, Ezequiel. O livro de Jeremias, ele fala um pouco lá desse cativeiro. Jeremias 29, versículo 4, ele diz assim, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, a quem? A todos os do cativo, os quais eu transportei de Jerusalém para a Babilônia. Ou seja, Deus falou, foi eu mesmo que mandei vocês para a Babilônia. Uai, mas Deus não é amor, é amor.
Mas de vez em quando ele bota a gente na Babilônia, porque ele quer saber se você vai agir certo ou se você vai agir errado. Porque em Jerusalém tudo é bonitinho, mas na Babilônia você tem que entender que dentro de você existe uma característica que saiu do céu. Você é filho de Deus e você tem que agir como Ele age. Deus não te coloca na Babilônia para você ser um coitadinho, não. Você é imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. Para de ficar olhando para o cativeiro e ficar com lamúria. Porque Deus sempre coloca propósito. Deus sempre coloca propósito em meio a situações difíceis. Em situações que Deus age. Nós temos aqui 2 casais, um de São Paulo de Olivença e um lá de São Sebastião do Atumã. O pastor André também foi citado, está lá em Itacoatiara. 3 igrejas. Sabe quando é que Deus falou para a gente ir? Sabe quando é que começou a nascer tudo isso? Quando a Gorete estava em coma. Eu tinha 2 posições. Fala, cara, pare de falar de missão uma hora dessa, enquanto a Gorete está lá, numa situação como aquela. Eu não tenho cabeça para isso. Eu podia ser esse. Mas Deus virou e falou assim, Ezequiel, tu que está aí, Ezequiel, na trincheira, levanta aí que eu quero falar contigo. Você vai abrir igrejas. E não vai ser só uma não, porque me ligaram e falaram assim, você topa abrir 60 igrejas em 5 anos? Falei, estou dentro. E a Gorete, ela vai sair de lá. Enquanto ela não sair, eu estou aqui debaixo da trincheira. Mas vamos começar a organizar, a projetar, a sonhar. E nós começamos a sonhar. Antes dela sair dali, por quê, queridos? Porque é assim que Deus age. Mas a situação era difícil, era de dar dó, querido. Eu estava tão acabado ali naquela trincheira que eu ficava com dó de mim mesmo, porque as irmãs chegavam assim com a cara, falavam, pastor, está destruído, aí ficava alisando minha cabeça. Falava, eu devo estar um bagaço. Aí vi uma jovem fazer uma massagem nas costas, aí eu não aguentava, deitava lá no meio da brita, eu estava acabado. Meu corpo estava acabado, mas a minha alma estava em pé. Porque eu pude escutar Deus no momento mais difícil da minha vida. Meus ouvidos não tamparam, meus olhos não se fecharam, a minha boca não se cerrou, porque eu continuei pregando, eu continuei profetizando, eu continuei crendo. Cria até naquilo que eu não cria antes, em doido. Porque eu olhava para os doidos no meio da rua que pregavam com megafone. Eu falei, esse cara é doido, como é que fica doido? Esses doidos tudo pregando, é doido para lá, doido para cá, e não sei o quê. Mas quando Deus quebra um homem e coloca ele ali, fala, levanta, eu quero falar contigo. Sim, fala, Senhor, não, vou falar, mas quem vai falar para você é o doido. O doido chegou lá. E eu estou lá na igreja com as minhas pregações bonitinhas. E o doido, assim. E eu fingindo que não estava vendo ele, levantando a mão. Falei, rapaz, dá oportunidade para esse doido, né? E o doido ficou, sorria para mim. E eu olhava, eu falei, não, vá, fala, meu amigo, pode falar. Ele, ô pastor, deixa eu te falar, pastor, acredite se quiser, acabou de passar um anjo aqui. Falei, sim, o que é que o anjo falou? Ele estava com a prancheta na mão, pastor. E o 10º nome era o nome da Gorete. Ele passou e pegou e falou assim, ó, fala para o pastor que ela vai sair de lá. Eu já estou levando a ordem lá para cima para ela sair. E ele mandou falar isso para o senhor. Eu fiquei olhando, falei, eu acredito no doido ou eu vou ser mais doido do que ele? E Deus falou, tu está em cima do necrotério, profetizando e está chamando o outro de doido? Tu é tão doido como ele? Ou tu não crê? Eu falei, eu creio. Eu falei para ele, eu creio. Aí o doido falou, e tem mais, ele falou que era o mesmo anjo que libertou Pedro lá quando a igreja orou.
Ele chegou para mim e falou: olha, fala para o pastor que eu sou o mesmo anjo que libertou Pedro quando a igreja orou. Fui eu que fui libertar ele lá. Ele falou assim, eu falei: é mesmo? Ele falou: é. Ele falou: é, pastor, pode que ele também não morre não, pastor. Eu falei: eu sei, rapaz, só estou tentando colocar minha cabeça aqui no lugar. E eu tive que conversar com o doido. Ele falou: é, pastor, porque o doido... Né, ele começou a falar de Pedro e tal, e ele sorria para mim. Aí no outro dia eu fui lá no hospital. Quando eu cheguei lá no hospital, ele estava lá na porta pregando, aquele pessoal com megafone: olha, Jesus te ama, não sei o que. Quando ele me veio, ele falou: ô pastor, se lembra do anjo? Ontem era bonito aquele anjo, viu, pastor? E eu querendo me esconder atrás do povo, né, com vergonha do doido. Ele falou: pode acreditar, pastor, Deus está no controle. Falei: amém, irmão. Ele falou: conta 10 dias. Ela saiu. O doido estava certo. É loucura. Mas acontece que Deus não fala com o homem caído. Deus às vezes vai te levar em situações que você vai ter que acreditar em doido. Você vai ter que acreditar no sobrenatural, você vai ter que acreditar. Sabe por quê? Porque Deus, quando vê situações difíceis, Ele te leva para a Babilônia, é para falar o seguinte: se conserta, se levanta, eu quero falar contigo. Porque talvez em outro lugar Deus nunca tivesse falado a seu coração, mas Ele espera um posicionamento. Oh glória! No versículo 5, Deus vira para Ezequiel, fala assim: deixa eu te falar uma coisa, vai lá e profetiza. Sabe o que Deus fala? Coloca aí, querido. Nós estamos falando de Jeremias 29, 5. Estava no 4, agora estou no 5. E deixa o versículo aí no telão. Deus fala o seguinte para o pessoal que estava preso na Babilônia: edificai casa, plantar jardins e comer do seu fruto. Queridos, parece loucura, porque quando Deus olha para o povo preso ali na Babilônia, sabe o que acontece? O povo estava falando o seguinte: eu não quero casa aqui na Babilônia, eu não vou fazer nada na Babilônia, porque minha terra é Jerusalém, eu vou voltar para Jerusalém, não vou tomar nenhum posicionamento, eu vou ficar aqui na lamúria, chorando, choramingando, reclamando o tempo todo. Aí Deus levanta o profeta e fala o seguinte: está preso, fui eu que te levei para aí, sem vergonha. Agora o seu posicionamento tem que ser diferente. Em vez de você ficar se lamentando na Babilônia, começa a construir casa, começa a fazer algo que você não fazia. Sabe o que você tem que fazer? É plantar um jardim. Planta um jardim. Eu já preguei aqui sobre jardineiro, que eu tinha que virar jardineiro. Sabe o que é plantar um jardim para Deus aqui? É dizer o seguinte: crer, faça essa situação difícil começar a florescer. Mude o seu posicionamento. Deus começa a dar ordem para aquele povo. Deus começa a falar o seguinte: toma mulheres, no versículo 6, geram filhos e filhas, cara. Toma mulheres para os vossos filhos, dai as vossas filhas a maridos, para que tenham filhas e filhas, e multipliquem-se ali. Vocês não podem ficar pequenos, comece a se multiplicar. Mas é a Babilônia, e Deus sabe. Mas na sua vida existe uma unção de multiplicação. Na sua vida existe uma unção para transformar aquilo que é horrível em um lugar bonito. Na sua vida tem unção, queridos, para você edificar, para você plantar e para você comer o fruto. É isso que Deus está fazendo. Não importa se é a Babilônia, comece a casar, comece a dar filhos, comece a frutificar, comece a mudar a sua mente. De vez em ficar reclamando da Babilônia, sabe o que Deus fala no versículo 7? Ele fala assim: procura a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Olha, Deus fala assim: de vez você ficar reclamando de Valparaíso, é a cidade alagada, é isso, é aqui, tem buraco, cadê o prefeito? Fica tirando não sei o que, de selfie, e ninguém vê nada, e não sei o que. Para de reclamar da cidade. Comece a orar por Valparaíso. Comece a interceder por essa cidade.
Porque a Bíblia diz que se a cidade prosperar, você vai prosperar. Se a cidade tem paz, você vai ter paz. Quando eu vim para Valparaíso, queridos, a gente chegou aqui e tinha uma placa na porta da cidade, eu não sei se você se lembra, da Polícia Federal. Cuidado, você está entrando na segunda cidade mais violenta do planeta. Quem lembra dessa placa? Eu lembro. E realmente a cidade, o homicídio era terrível. O que é que a gente começou a profetizar? Vai ser uma cidade cheia de paz. Vai ser uma cidade cheia de paz. Vai ser uma cidade abençoada. Queridos, Valparaíso está uma bênção. Você pode reclamar como for, porque você não conheceu Valparaíso há algum tempo atrás. Você hoje anda nas praças, não estou falando de política, não, estou falando de oração, de intercessão. Porque se a gente ora pela cidade, queridos, e a nossa cidade prospera, significa que você vai prosperar. É o que Deus está falando. Para de murmurar, para de reclamar e começa a profetizar, porque você é um profeta. Porque a bênção está sobre a sua vida. Tu se lembra, Gorete, que a gente, quando começou a igreja, a gente olhava para frente da igreja, o que é que tinha na porta do estacionamento? Um monte de bicicleta. Só bicicleta. O que é que a gente fazia? A gente saía nas bicicletas. Vai virar carro em nome de Jesus. Vai virar carro em nome de Jesus. Vai virar carro em nome de Jesus. Vai virar carro. Hoje, quando eu cheguei aqui, estacionamento lotado. Já pegou da outra igreja, já pegou lá em cima. Estacionamento lotado. Deixa eu te falar. Antes, tu era uma bicicleta. O carro é meu, tu que pensa, nós orando para você ter um carro. Você não estacionou nesse estacionamento porque você veio conhecer a igreja, não se estacionou porque tem dois loucos que botam a mão na bicicleta e falam, vai prosperar. Nós vamos mudar a história dessa cidade. Essa igreja não vai continuar assim. Essa cidade vai prosperar. Nós vamos ter os melhores jovens dessa cidade. Nessa época chegaram para nós, a gente se encontrou com um casal, ele falou, estou tirando meus filhos daqui. A gente falou, por quê? Ele falou, porque a cidade era muito violenta. Eu vou dar um mundo melhor para os meus filhos. Eu virei para ele e eu falei, eu vou dar os melhores filhos para o mundo. Nossos filhos vão prosperar nesse lugar. E prosperaram. Eu falei, quando eles chegarem a ser adultos, nós vamos ter os melhores jovens dessa cidade. E eles vão ser prósperos. Rapaz, a gente começou a profetizar. Hoje nós temos um médico, advogado dos meninos jóias. E não é só eles não, é a juventude dessa igreja. É tudo próspero, é dentista, é médico, é funcionário, é empresário. É tudo de bom. Você vai orar, vai conversar com eles, é tudo bilíngue. E vem gente da África, e vem gente dos Estados Unidos. E estão cheios de relacionamento, e estão se casando, e estão prosperando. Estão sendo uma bênção para essa nação. Sabe por quê, queridos? Porque você tem que abrir a sua boca no seu cativeiro e aprender a profetizar. Você vai para as nações. Mas não foi fácil. Porque a gente começou a igreja onde? Lá no Parque Esplanada 5. A nossa célula aqui e um centro de macumba enorme na frente. Eu ficava orando e os macumbeiros jogando praga para cá. E a gente profetizando, profetizando, profetizando a bênção do Senhor. Eu começava a falar, olha, vai chegar um dia. E você está aqui, Malakai, Leixa, lá da África do Sul, o Steve lá do Texas. Talvez vocês nem fossem nascidos, que o Steve tem 21 anos de idade. A gente tem 25 anos. Você não tinha nascido. Na célula, nós começamos a falar, vai chegar um dia que as nações vão vir a este lugar. Deus vai enviar jovens a este lugar. Vai ser comum nessa igreja nós vermos pessoas de várias nações dessa terra aqui neste lugar vindo buscar o fogo de Deus. Quem lembra disso? Então aplauda o Senhor e dá um grito de vitória. Então, vocês não estão aqui porque vocês não tinham o que fazer. Vocês estão aqui porque dois doidos resolveu profetizar. Então, Steve, quando você estava no útero da sua mãe, Deus já tinha te chamado como missionário, como profeta para essa nação. Porque Deus sabia que tinha um povo que ia te receber.
Deus já tinha escrito, porque já estava profetizado. Eu sei, e eu estou falando isso no Espírito Santo, sabe, Steve? Eu sei que você enfrentou lutas, enfrentou pessoas para tomar essa decisão, teve que abrir mão de coisas para estar aqui. Mas sabe o que é que o Senhor está dizendo? Eu tenho um projeto para você. Você não está abrindo mão de riquezas, de herança, não. É porque eu te amo, eu te chamei pelo nome, eu te coloquei nessa terra, porque o Senhor está te entregando o Brasil como herança. Você é um jovem missionário. Deus já tem bênçãos para a sua vida aqui, meu irmão. Deus tem coisas extraordinárias. Acredite nisso. Nome de Jesus. Inclusive uma esposa abençoada. Fala amém, irmã. Misericórdia, está perdendo a oportunidade. Porque ele falou, tá, eu tinha namorada mesmo, eu deixei porque ela não queria saber de missões, eu quero saber de missões. Falei, eita glória. É isso. Mas o Senhor tem um plano na sua vida, Senhor. Você não está aqui à toa. Deus tem um plano na sua vida, Malacá, Aleixo, Jés, todos os estrangeiros que passam por aqui. Porque quando nós não éramos nada, nós já profetizávamos. E nós vamos continuar profetizando. Não é o cativeiro que vai calar a nossa boca. Deus não fala com coitados. Procura a paz. Sabe o que é que diz no versículo 8? Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, e os vossos adivinhos, e nem deis ouvidos aos sonhos dele que sonhais, porque eles profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Aí no versículo, sabe o que é que o Senhor está falando? Tem muita gente aí dentro do meio do meu povo falando profecia falsa, com lamúria. Sabe o que é que o povo está falando? Deus vai nos fazer voltar para Jerusalém. Deus vai nos tirar da Babilônia e vai nos fazer voltar para Jerusalém. Tem esperança, segura firme, né? Fica aí firme, porque essa dor vai passar. Você não vai ser mais escravo. A gente tem que profetizar. Deus está falando, é tudo profeta falso. Não é assim que profetiza. Chega lá no meio do povo e fala, acabou a bagunça. Vai comprar casa, vai plantar um jardim, vai casar, vai prosperar. Começa a profetizar pela Babilônia, porque eu não vou abençoar quem não é uma bênção. Eu não vou abençoar quem tem uma mente escrava. É isso que Deus está falando. Ou tu muda a mente, ou você nunca vai alcançar aquilo que Deus tem para você, meu irmão. Olha o que Deus diz no versículo 10, assim diz o Senhor: certamente, passados 70 anos em Babilônia, eu vou visitar vocês e vou cumprir o que eu falei para vocês que eu vou cumprir. Aí vem um versículo que todo mundo prega esse versículo, mas ninguém vê o contexto que eu estou falando. Ele fala, porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Sabe o que Deus está falando? Deixa eu te falar uma coisa, Ezequiel. Você que está na Babilônia, só eu sei o que eu penso a seu respeito. Está ouvindo, Eliseu e Neinha? Só Deus sabe os pensamentos que Ele tem ao vosso respeito. O sofrimento não era à toa, Deus estava vendo. Deus estava vendo a rejeição, Deus estava vendo as traições, Deus estava vendo, Steve. Quando você falou, eu vou ser um missionário, as pessoas, não faz isso é ruim, não é para você, e algo queimava dentro de você, por quê? Porque são os planos de Deus, e Deus fala o seguinte, o meu pensamento é um pensamento de paz, e não de mal. Então por que eu estou passando por tudo isso? Está aí no versículo 11, é porque esse é o caminho, para o fim que você espera. Porque se não fosse todo o caminho que você percorreu, Eliseu e Neinha, mesmo com tanto sofrimento e rejeição, hoje você não estaria aqui experimentando o amor de Deus. Às vezes a gente não entende o sofrimento,
mas é o caminho da bênção. Ele nunca vai abandonar. E é isso que Deus está falando para Ezequiel. Ezequiel, eu tenho um pensamento bom, só acredite, no fim vai dar tudo certo, no fim você vai ver que vai ser bênção para a sua vida. Tira os olhos do sofrimento, aprenda a viver no sofrimento, porque se você aprender a confiar, e ver o versículo 12, então você vai me invocar, você vai orar a mim, e eu vou te ouvir. Aí vem o outro versículo que todo mundo conhece: buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Opa! Olha o contexto, porque a gente escuta isso tanto, e a gente não entende o que Deus está falando. Sabe o que Deus está falando? Você está na Babilônia, está aí, tudo bem, é o caminho da bênção, acredite, age direito. Agora, se tu quiser me achar, teu coração tem que estar comigo. Você só vai me achar no meio da Babilônia se você me buscar com todo o seu coração. Porque se a oração for fraquinha, você não vai encontrar o Senhor. Se for meia boca, você não vai encontrar o Senhor. Se for meio revoltado, você não vai encontrar o Senhor. Você vai encontrar o Senhor quando você buscar o Senhor com todo o seu coração. Em meio ao caos, Deus não quer ouvir lamúria, Deus quer ouvir quem vai buscá-lo com todo o coração. Tudo que Deus fala para quem está vivendo em tempos difíceis é: o teu coração tem que me buscar, teu posicionamento tem que mudar. Aí Deus fala: aí eu serei achado de vós, diz o Senhor. Aí sim, aí eu vou fazer voltar. Aí você vai sair dessa situação, aí você vai voltar, aí eu vou liberar a sua vida. Mas então por que Ele quer que eu construa a casa no meio do caos? É porque você precisa tirar o seu coração do caos. Uma coisa é você estar vivendo angústia, sofrimento. Isso é uma coisa, você pode ficar triste ou qualquer coisa desse tipo. Outra coisa é você olhar para o sofrimento e achar que aquele sofrimento, ele é eterno para a sua vida. É você olhar para aquele sofrimento e achar que você é merecedor desse sofrimento, achar que é castigo de Deus, ou achar que Deus te abandonou, como as pessoas estavam achando ali na Babilônia. Deus está falando: não, o fato de você passar por necessidades ou tempos difíceis, não importa, é o caminho da bênção, é o caminho da transformação, é o caminho da mudança, é o caminho da bênção. Você tem que acreditar nisso. Deus quer te dar sonhos dentro do cativeiro. Deus quer colocar projetos na sua vida dentro do cativeiro. Então para de murmurar. Para de se juntar com pessoas que são aqueles grupos de coveiros da igreja, só conta lamúria, só conta derrota. Às vezes chega até você, pessoas vai, você viu quem caiu? Vira para essa criatura e fala: não, mas eu sei quem é que vai se levantar neste lugar. Para de andar com pessoas que te levam para baixo, pessoas que ficam medindo a sua vida por situações de Babilônia, porque o Senhor está falando que muitos profetas vivem na Babilônia, são profetas falsos. Volta lá para Ezequiel 2, versículo 3, quando Deus fala assim: levanta, filho do homem, que eu quero falar contigo. Deus fala assim: ô filho do homem, deixa eu falar uma coisa. Eu vou te enviar aos filhos de Israel, lá na Babilônia, essa nação rebelde, que se rebeliou comigo, porque está lá na Babilônia. É eles e seus pais que prevaricaram contra mim. Até esse dia de hoje, estão tudo lá, esses crentes abençoados. Estão lá, só porque estão na Babilônia, estão lá cheios de lamúria. É para lá que eu vou te enviar, é para lá. O que é que Deus está falando? Está tudo angustiado lá na Babilônia, tudo chorando. Sabe o que é que Deus fala? É para lá que eu vou te mandar. Eu vou te enviar lá no meio deles. Sabe o que é que Deus fala no versículo 4? Que ele fala assim: os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e você lhes dirás: assim diz o Senhor Jeová. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe o que é que Deus está falando? Sabe aquele bando de crente
que está com a cara amarrada, semblante duro, bicudo, que entra na igreja com a cara fechada, porque está tão cheio de problemas, cheio de questionamentos, tão cheio de feridas. Eu vou te enviar até eles, você vai chegar lá no meio deles, lá na Babilônia, e você vai dizer assim: assim diz o Senhor Deus Jeová. Porque é isso que Deus quer fazer. Assim diz o Senhor Deus Jeová. No versículo 5 Deus fala: e eles, quer ouçam, quer que deixe de ouvir, não importa, é uma casa de rebelde mesmo, se eles vão ouvir ou não, não importa. Sabe o que é que acontece, Ezequiel? E aí muda a minha história, porque Deus não envia Ezequiel para mudar o coração do rebelde. Deus fala: se eles vão mudar ou não, isso não importa, eles são rebeldes mesmo, não interessa para mim, mas o que interessa é que eles vão saber que tem profeta no meio deles. Você não entendeu? Se o cara vai ficar com o cara amarrado ou não, se ele vai mudar ou não, se você que entrou nessa casa, você está aí achando ruim, se você está aí criticando a palavra, ou se você está fechado ou não, se a palavra está te tocando ou não, deixa eu te falar, eu não estou nem aí. Sabe o que eu quero saber? É que você vai saber que aqui nessa casa tem profeta. Deus sempre envia um profeta para que você saiba que tem profeta. Deus não envia um profeta para mudar o coração do rebelde. Deus envia um profeta para o rebelde saber que tem profeta. É diferente, isso mudou a minha vida. Você nasceu para proclamar a vitória. Você nasceu para mudar as circunstâncias. Porque só um profeta pode mudar as circunstâncias. Então o objetivo nunca foi mudar o rebelde. Isso não importa. O objetivo sempre é dizer: Deus tem levantado profeta nessa casa, amém? Aleluia. Fala para a pessoa do seu lado: Deus tem levantado profeta nessa casa. Eu estou sentado do lado de um, em nome de Jesus. Se ele tiver de cara amarrada, tu já sabe que isso não importa. Porque Deus começa a ministrar na vida de Ezequiel. Aí quando Deus fala para Ezequiel, é isso, vai falar. Se eles vão receber ou não, isso é problema deles. É casa de rebeldes, isso não importa. O que importa é que eles vão saber que tem profeta. Aí Deus vira para Ezequiel no versículo 6 e fala: e deixa eu falar uma coisa para você. Não está desse jeito não, mas eu estou traduzindo para a linguagem de hoje. Né? E Deus fala assim: e tu, filho do homem, né? Na minha linguagem, Deus está falando o negócio é o seguinte, camarada: e se tu ficar com medo da cara amarrada desses caras, não sei não. É isso que Deus está falando. Deus está falando: olha, você não pode ter medo, não temas. Você não vai ter medo das palavras que eles vão falar. Mesmo que essas palavras sejam sarças e espinhos para contigo. Mesmo que você habite como se estivesse no meio de um monte de escorpião, você não vai temer as palavras deles, você não vai ficar assustado com o rosto deles, porque eles são casa de rebelde. Deus está falando do seu povo, queridos. Ele não está falando do povo da Babilônia, ele está falando do seu povo que estava lá. Deus está falando: cara, tu quando chegar naquela igreja vai parecer que tu está no meio de um monte de escorpião. Tudo com a cara amarrada, falando de você, e vai falar um monte de coisa, e você vai ficar assim, agoniado, e Deus vai falar: você não vai ter medo das palavras dele não, e muito menos da cara feia deles não. Você vai se conter, você não vai ter medo. Você vai dizer o seguinte, você vai dizer as minhas palavras, está lá no versículo 7, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Mais uma vez Deus fala: são rebeldes mesmo. Mas tu, filho do homem, ouve o que eu te digo. Não sejais rebelde como a casa de rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Eita, meu irmão. Deus poderoso, sabe o que Deus está falando?
está difícil, tem cara amarrada do teu lado, tem pessoas falando um monte de besteira para te destruir, tem gente com lamúria, você não vai ficar preocupado com a cara deles, muito menos com o que eles estão falando com você, você vai declarar a minha palavra. E outra coisa, Ezequiel, você não vai ser como eles. Não deixa eles influenciarem você. Esse bando de crente com cara amarrada, angustiado, ferido, derrotado, não deixa, Ezequiel, porque tu é diferente, tu é um profeta, você vai comer do que eu vou te dar, e não do que os outros vão te dar. Sabe o que Deus está dizendo? Que essa casa de rebelde só alimentava rebeldia, tristeza, angústia, estava todo mundo ferido, amargurado, entristecido. Deus diz para Ezequiel e fala: não, Ezequiel, levanta, meu filho, eu vou falar contigo. Ezequiel levantou e Deus falou o seguinte: ó, deixa eu te falar uma coisa, eu vou te enviar no meio deles, é um bando de escorpião, tudo com a cara amarrada, tu não vai ter medo da cara desses caras não, meu irmão, e muito menos vão falar um monte de besteira para você, não escuta o que eles estão falando. E outra coisa, você não vai agir como eles estão agindo, você não vai ser do jeito que eles estão agindo, você vai falar o que eu vou falar para você falar, você vai agir, você vai comer do que eu estou te dando, Ezequiel, porque o objetivo não é eles ouvirem, o objetivo é te levantar como profeta em meio ao caos. Você entende isso? Amém? Quantos Ezequiels nós temos aqui? Deus vai mudar as circunstâncias da sua vida. Eu já quero ir para o encerramento. A equipe de louvor pode subir. Tem uns salmos muito famosos. Salmo 137. Ninguém sabe se foi Jeremias ou Davi que escreveu, mas a maioria das pessoas, dos teóricos bíblicos, dos teóricos, eles falam o seguinte, que entregam esse versículo a Jeremias, esses salmos. Mas esses salmos falam o seguinte: junto aos rios da Babilônia, nos assentamos, choramos, lembrando de Sião. Os salgueiros que há no meio dela, penduramos nossas harpas, porque aqueles que nos levaram cativos, nos pediram uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um cântico de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Olha o que esse salmo está dizendo. Ele diz que havia rios, o rio lá na Babilônia, e ele falou: nós assentamos junto ao rio da Babilônia e choramos ali, com saudade de Sião, por estar destruído. Sabe o que eles fizeram? Pegaram as harpas, penduraram nos salgueiros, e o povo da Babilônia falava: ô crente, canta aí um cântico aí, cara, tu não sabe cantar uns corinhos, canta os corinhos, vamos lá, alegre aí, bora lá, né? Senhor é maravilhoso. Os caras tudo com a cara amarrada. Como é que nós vamos cantar um cântico do Senhor em terra estranha? Eles ficavam pedindo a gente para cantar cântico, mas eu não vou cantar nada, eu estou ferido, eles não sabem o problema que a gente está fazendo, eles mesmos nos escravizaram, agora quer pedir para a gente cantar. Sabe o que a Bíblia está falando? Que nem os babilônios estão aguentando mais aqueles crentes, de tanta lamúria, de tanta derrota, de tanta tristeza. Aí a gente encontra um Deus falando o seguinte: você tem que mudar o seu interior, Ezequiel. Você não vai ser como eles. Você não vai pendurar suas harpas. Tem muito crente aqui que pendurou suas harpas por causa das dores, das decepções. Deus está dizendo para você o seguinte: tira as harpas dos salgueiros. Começa a cantar um hino de louvor.
Comece a louvar ao Senhor. Comece a tomar um posicionamento. Porque se você se posicionar, eu vou derramar graça sobre a sua vida. Você não pode deixar o peso das tribulações, o peso dos seus erros, das decepções, calarem os seus lábios, fazerem enterrar o seu ministério. Deixa o rio do Senhor encher a sua vida. Deixa Deus derramar sobre a sua vida poder e graça. Sabe qual foi a visão que Deus deu para Ezequiel 40? Depois você lê lá. Os 40 versículos, só um versículo, ele fala assim, ó: no ano 25 do nosso cativeiro, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos depois que a cidade foi conquistada, naquele mesmo dia, veio para mim a mão do Senhor e me levou para lá. Em visões, Deus me levou à terra de Israel. Ezequiel, depois de 5 anos, Deus deu uma visão para ele. Estava preso, Deus falou: vou te dar uma visão. Quando você vai lá para frente, tu vê Ezequiel 47. Deus fala: sobe, vai lá na minha casa. E aí ele vê do lado direito, saindo um rio. Esse rio vai descendo. Vou resumindo. E esse rio saiu do trono de Deus. Aí forma-se um grande rio. Aí Deus fala: Ezequiel, entra no rio. Aí ele entrou no rio e deu água na canela. Aí Deus falou: pode entrar mais. E ele entrou mais um pouco. E Deus falou: é meu rio, Ezequiel. Deu água no joelho. Não, ainda é pouco, entra mais. E ele entrou mais. Deu água na cintura. Deus falou: não, mais. Ele entrou mais, deu água nos ombros. Deus falou: mais, Ezequiel. Acho que vocês podem cantar. Por onde o rio passar. Pode tocar em reais. Eu lembrei desse cante agora. Porque Deus queria que Ezequiel mergulhasse no rio. Ele falou: o rio de Deus. E por onde esse rio passava, e tudo ia se transformando. Sabe o que Deus está falando para Ezequiel? De vez você ficar nos rios da Babilônia, na lamúria, entra no meu rio. Mas no meu rio você não vai poder ficar com os pés no chão, não. Porque enquanto você está com os pés no chão, está tudo, você está seguro, você pode sair. Não, no meu rio você tem que mergulhar. E quando você mergulhar no rio do Senhor, esse rio vai te levar para lugares, sabe? Lugares que talvez você nunca imaginou que um dia iria pisar. São Sebastião do Atumã. O máximo que eu conhecia era São Sebastião daqui. São Paulo de Oliveiras. Quando eu iria imaginar que eu ia ter um filho texano? Nosso missionário Foguinho. Eu gostei demais desse. Agora, porque ele falou assim: Jacó virou Israel. Steven virou Foguinho. Você vai levar, eu não sei se a frase fica muito boa, né? Você vai levar fogo lá para o Amazonas, em nome de Jesus. Não, não. É o fogo de Deus, irmão. Por onde o rio passar, por onde ele passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia-me
Tu és a fonte, Senhor. Sabe o que é que Deus quer? Que você mergulhe nesse rio. Não pendure as suas armas. A pior coisa que você pode fazer é pendurar as suas armas. A Babilônia, os rios da Babilônia é os rios da lamúria, mas o rio de Deus é o rio da confiança. Sua confiança tem que estar aí mergulhada. Fique em pé em nome de Jesus. Ezequiel 3:23 diz o seguinte: e levantei-me e saí ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. Sabe o que quiser estar assim? Eu me levantei, mas caí. Parece até uma contradição, né? Levantei-me, mas quando eu vi o Senhor, eu caí. Como assim, pastor? Se prostre diante de Deus e não diante dos problemas. Caia diante de Deus, mas não caia diante dos seus inimigos. Se prostre diante de Deus, mas não se prostre diante das necessidades do dinheiro. Se humilhe diante de Deus, mas não se humilhe diante dos homens. O Senhor tem propósito na sua vida. Deus te leva. Sabe o que Ezequiel 2, versículo 2, ele diz: entrou em mim o Espírito do Senhor, quando ele falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Oh glória, oh glória. O Espírito do Senhor vai encher a sua vida hoje. Ele vai te colocar em pé. Ele vai mudar a sua história. E você vai ser totalmente transformado em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. E Deus tem algo muito especial para você. Oh Deus, vem com teu rio. Vem com teu rio.